Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder conversar, né, na nossa aula de hoje, né? Assim, a gente, infelizmente, e eu digo isso assim, com um dor no coração mesmo, assim, infelizmente a gente tem um histórico nos vestibulares, que é um histórico de uma cobrança muito maior, voltada, né, a autores, a sociólogos, a filósofos, que são sociólogos e filósofos de origem europeia. A gente, se for olhar mesmo a trajetória do que a gente aprendeu aqui ao longo desse ano, nós estamos basicamente falando de autores que são autores europeus, autores que advêm da Inglaterra, da Alemanha, da França, principalmente, mas também de algumas outras regiões, como Portugal, Holanda, Polônia e por aí vai. E a gente pouco aprende sobre uma realidade de pessoas que pensaram a realidade brasileira, ou pessoas que pensaram a partir do Brasil a realidade global do que é o ser humano. Então, por o vestibular cobrar muito pouco esses autores, acaba que a gente estabelece uma relação em que essa cobrança pequena faz com que a gente fale pouco acerca deles. Então, a gente hoje tem uma aula que é uma aula de alguns dos poucos autores que caem de fato no Enem, que são autores que estabelecem uma realidade brasileira. A gente tem um conjunto de autores que a gente costuma chamar de os de intérpretes do Brasil. Como assim os de intérpretes do Brasil? São aquelas pessoas que literalmente interpretaram o que é o Brasil. Você já ouviu aquela frase alguma vez na vida que é uma frase assim, eu já até falei sobre isso aqui na aula: ai, o brasileiro deveria ser estudado. O brasileiro é estudado. E o brasileiro é estudado há décadas. O problema é que ninguém lê o que as pessoas estão estudando sobre o brasileiro. Tem sociólogos estudando o Brasil literalmente há décadas. A gente tem relatos de pessoas tentando entender o que é o Brasil e o que é ser brasileiro desde o final do século XIX e início do século XX. E o Enem cobra alguns desses autores que tentam compreender e estudar um pouquinho do que é ser brasileiro. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de 3 autores. Vamos falar do Roberto da Mata, né, um antropólogo que mora aqui no Rio de Janeiro, inclusive, atualmente, né, é professor da PUC do Rio de Janeiro. Vamos falar do Darcy Ribeiro, né, um antropólogo brasileiro que infelizmente já faleceu. E vamos falar do Sérgio Buarque de Holanda, que é um cara que já faleceu há mais tempo, ele faleceu nos anos 80, tá? E vamos falar como cada um deles enxerga o Brasil, como cada um deles enxerga o que é ser brasileiro. E aí tem uma coisa importantíssima que eu vou falar desde o início da aula. A redação do Enem, que é a redação que vocês fazem, ela é uma redação que sempre traz um problema social brasileiro a ser solucionado. Varia qual é o problema, mas é sempre um problema social brasileiro. É muito mais fácil, é muito mais arrumado, fica muito mais
muito mais útil você usar autores que de fato vivenciam o Brasil, porque é mais difícil você usar aquele autor de uma forma fora de contexto. São autores que realmente estão falando sobre a sociedade brasileira. Então, mesmo que você já saiba a teoria deles, eu acho que você já é bom o suficiente, tenta olhar para esses autores na aula de hoje pensando sobre o viés da redação também, como que esses autores podem ser enquadrados e explicados a partir de uma série de temáticas que o texto da redação pode cobrar de vocês, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa interessante aqui no chat para a gente poder começar a nossa aula de hoje, né? Só tem sociólogo que bota na minha redação, podcast do Leandro, tranquilo, tranquilidade. Aula com o Alan Zucca. Já falaram que eu pareço com esse rapaz chamado Alan Zucca, mas eu não sei nem quem ele é. Pro Enem, na aula do professor Leandro já é podcast, tranquilidade, né? Eu tô lendo sobre a violência de Hannah Arendt. Bacana. Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente começar a nossa aula e a gente aproveitar bastante o nosso tempo, tá? Primeira coisa importante. E eu fiquei sabendo que tem um aplicativo que dá pra você ver como é que as pessoas salvaram o seu contato do celular delas. Eu não baixei não, né? Get Contact. Vou ver, vou. Curiosa, tô curiosa. Tá aqui, ó. Get Contact. Minhas tags. Daiellen Tô de Cachos. Daiellen Negrinha, Dai Reviva, Dai Ellen. Meu Deus. Dai, com 2 As. Gosto mais do Dai do que o Dai/Ellen, gente. Resumindo, as pessoas salvaram meu número com meu nome normal, com meu apelido, que é Negrinha, com o lugar onde eu trabalhava da empresa e com a igreja que eu frequentava 8 anos atrás. 8 anos atrás. Meu Deus do céu. Gente, eu adorei saber como as pessoas salvam meu número. Eu achava que era só Dai. Você não tem curiosidade, não? Baixa o aplicativo Get Contact. Porque, ó, além de você saber como é que as pessoas estão salvando o seu contato, você consegue até bloquear spams, números indesejados te ligando. Nunca mais. Baixa aí. Que legal. E você que quer ter uma renda extra, poder trabalhar aí da sua casa, como eu trabalho, não perde tempo, porque a empresa é Tom, é uma empresa séria, né? Está no mercado aí faz bastante tempo. Então, se você quer trabalhar juntamente com o Tom, ter essa renda extra, a gente tem um ótimo programa para você. Então, não perde tempo, tá bom? Vamos seguir, mas nós estamos falando de sociologia e não de psicologia. Então esses autores estão tentando encontrar traços de em comum. Traços de em comum esses que pode ser que uma pessoa não siga, 2 pessoas não sigam. Pode ser que seja um traço que algumas pessoas até achem um absurdo. Mas eles estão tentando encontrar traços que a gente venha a entender, que a gente venha a estabelecer como traços passíveis de serem entendidos como normais pelos brasileiros. E a primeira coisa que ele fala pra gente é o conceito de cidadania relacional. Como assim cidadania relacional? Quando você pensa na palavra cidadania, que inclusive é uma palavra que você tem que saber para fazer o Enem, a palavra cidadania é aquele indivíduo que é um cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão é aquele indivíduo que tem direitos e deveres. O cidadão é aquele indivíduo que, dentro da sociedade, é um ser detentor de direitos, logo ele tem direito à liberdade, ele tem direito à privacidade, ele tem direito à fala, ele tem direito à expressão. Ele é uma pessoa que tem seus direitos e ele tem deveres como um cidadão. Deveres esses que estão estabelecidos na ideia das leis que ele tem que cumprir. Então, um cidadão é aquela pessoa que tem direitos e deveres, e a gente baseia algo fundamental no aspecto da cidadania, é que para haver cidadania, nós temos que ter uma sociedade onde todos sejam iguais. Não necessariamente iguais economicamente, é claro que não, mas de nem iguais também de gostos, de vontades, mas todos têm que ser iguais em relação à forma de acesso à sociedade. Todos têm que ter condições mínimas de acesso e inclusão social. É isso que garante a chamada cidadania. Só que o da Mata vai dizer que a nossa cidadania ela é relacional. Como assim relacional? Ele vai dizer que o brasileiro cria
Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Perfeito. Galera, teve probleminha na operação aqui, né? Caiu aí a live, né? Eu tô vendo vocês aqui no chat, enquanto isso, brincando de ficar pulando com o dicionário, com o dinossauro, né? Fazendo o dinossauro ficar pulando aí para um lado e para o outro. Mas é isso. Vamos lá, meus queridos. Eu vou voltar um pouquinho do que eu estava falando, porque eu demorei a perceber que tinha caído, fiquei aqui falando durante um longo período até perceber, mas eu vou regressar no que eu estava comentando. Roberta Mata é um autor que, entre os seus principais conceitos, né, entre as suas principais capacidades de criar conceitos que envolvem a sociologia brasileira, ele fala sobre um conceito que é o conceito chamado de cidadania relacional. O que é essa cidadania relacional? É acreditar que a cidadania no Brasil, diferente da cidadania em outros lugares e em outros espaços, é uma cidadania que varia e que se alterna de acordo com a posição social. Como assim de acordo com a posição social? É uma cidadania que não se estabelece através de um envolvimento que seja um envolvimento no qual todos sejam iguais e sejam vistos como iguais. Pelo contrário, ele vai dizer que a cidadania no Brasil é uma cidadania no qual algumas pessoas são vistas como diferentes, através da posição social e econômica que possuem e através de quem conhecem. Você é filho de quem? Você é amigo de quem? Você tem informações sobre quem? Ou seja, o da Mata está colocando que uma das características que definem o que é ser brasileiro é a característica de ter relações que venham anteriormente ao processo de cidadania. Ou seja, a cidadania dos indivíduos ela é estabelecida não simplesmente por ter direitos iguais perante a lei. A cidadania dos indivíduos ela é estabelecida pela posição social em que eles têm, pela condição econômica que eles possuem, pela relação pessoal e de conhecimento que esse indivíduo vem a ter. Ou seja, a sua classe social, a sua condição econômica, o seu posicionamento perante ao status da sociedade classifica a quem você é e faz que você tenha mais direitos e faz com que você seja visto como mais ou como menos integrado na sociedade, com maior ou menor condição de ser de fato um cidadão. O cidadão passa a ser aquele indivíduo que não é igualitário, necessariamente. Algumas pessoas são mais relevantes, importantes, notórias perante a sociedade do que outras, inclusive perante as leis. Algumas pessoas vão ter uma legislação que as protege de forma diferenciada. Então, o primeiro conceito da aula de hoje, talvez o mais importante, pensando em vestibular, pensando em redação, é você pensar a cidadania relacional, ou seja, que as relações são estabelecidas e é ela que estabelece um processo de quão ou quanto eu serei visto como um cidadão perante a sociedade. E a partir disso, o da Mata vai escrever um outro livro, que é um livro que ele fala assim: você sabe com quem você está falando? Né? E cara, para mim, essa frase, você sabe com quem você está falando, é talvez a frase que mais classifica essa cidadania relacional, né? Que é a frase que fala assim: tu tá entendendo quem eu sou? Tu tá entendendo qual é a minha influência? Você sabe quem é meu pai? Sabe quem é meu avô? Sabe dono de que eu sou? E aí o da Mata está estabelecendo que as relações sociais vigentes em nosso país não são relações sociais comuns. Que as relações sociais vigentes em nosso país não são relações sociais pertencentes ao campo único e exclusivamente da legitimidade jurídica. Que as relações sociais se dão através de uma pessoalidade, de um conhecimento pessoal que você tem perante a si e perante aos outros. E, a partir disso, ele fala de um outro conceito, que é o conceito de jeitinho brasileiro. Todo mundo já ouviu o conceito ou já ouviu o termo jeitinho brasileiro. E o da Mata vai dizer que o jeitinho brasileiro ele pode ser classificado ou ele pode ser estabelecido através da seguinte ideia: o jeitinho brasileiro é a capacidade de você resolver conflitos formais de forma informal. Ah, Leandro, eu não entendi muito bem. O jeitinho brasileiro é a capacidade que você tem de resolver a formalidade com informalidade. Então, o que é o formal? O formal é a regra. Formal é aquilo que é estabelecido como um fato, como algo estabelecido. O que é o informal? O informal é aquilo que você estabelece a partir de uma presunção no qual você não está seguindo a regra. Você está indo por um caminho que não é o caminho necessário em que a regra se dá. Então, o D'Amato está dizendo para você assim, olha, a gente vai encontrar um Brasil
que se classifica por pessoas querendo aplicar o jeitinho brasileiro, querendo resolver conflitos formais de forma informal, querendo usar a informalidade para resolver a formalidade. Então você vai ter um problema e você vai perguntar para o cara que está te trazendo o problema e falar assim: mas como é que a gente faz para resolver isso, hein? Não tem um jeitinho? Não tem uma forma da gente resolver isso de outra maneira? Não tem outro caminho para a gente resolver isso, não? O brasileiro vai ser o indivíduo que vai tentar encontrar brechas na formalidade. Brechas o tempo todo. Tem a regra. E o brasileiro pensa, tá, mas essa regra não tem um jeito de a gente não cumprir ela, não? Não tem uma maneira da gente não fazer ou não aplicar essa regra no meu cotidiano? E aí você vai entendendo que o jeitinho brasileiro é essa tentativa de informalidade para com o formal, né? E isso é um estabelecimento que vai ser aplicado e que vai ser reverberado pelo Da Mata como uma característica brasileira. Uma outra obra do Da Mata também, que é uma obra muito importante, é uma obra que a gente vai chamar de Carnavais, Malandros e Heróis. Talvez seja o livro mais interessante do Da Mata para ser lido assim. É um livro dos anos 70, finalzinho dos anos 70, e é um livro em que o Da Mata vai estabelecer que é possível pensar o Brasil através de três grandes personagens, ou melhor dizendo, três grandes arquétipos. Como assim arquétipos? Como se fossem três grandes padrões, três grandes estruturas que ajudam a gente a pensar, a entender o que é ser brasileiro. Primeiro, ele vai dizer que dentro do pensamento do que é ser brasileiro, existe o malandro. E o malandro, ele deriva da ideia da malandragem, é óbvio. O malandro é aquele que estabelece a desconstrução. O malandro é aquele que estabelece a transgressão. O malandro é o astuto, é o informal, é o flexível. É aquele que vive à margem da regra. O malandro é aquele que enxerga a regra e pensa, como eu vou aplicar o jeitinho brasileiro? O malandro é aquele que tenta dar nó em pingo d'água na linguagem popular. É aquele que vai tentar pensar sempre em encaminhamentos de como ele consegue burlar o ordenamento. E isso é visto no Brasil como ambiguidade. O que é ambiguidade? O brasileiro, ele odeia e ama o malandro. Porque, repara, o Brasil é o único país do mundo que você fala assim, cara, tu é malandro, hein? Isso é quase que um elogio, mas também é uma ofensa. Repara, chamar alguém de malandro é elogio e ofensa ao mesmo tempo. Por quê? Ninguém quer ser o otário, que seria o contrário do malandro. Ninguém quer ser. Você prefere ser a figura que não cumpre as regras. Você prefere ser a figura que não é o mané, que não é o otário, que não é aquele que descumpre o ordenamento. Então, a gente está vendo uma relação engraçada, que o Brasil é um país em que existe uma ambiguidade acerca do cumprimento do ordenamento e da regra. Você tem uma sociedade no qual cumprir a regra nem sempre é bem visto. Inclusive, aquele que não cumpre, que é o malandro, passa a ser até uma possibilidade de elogio. Então, o primeiro arquétipo brasileiro que o Da Mata está colocando é o da malandragem. Depois desse primeiro arquétipo da malandragem, existe um segundo arquétipo, que é o do herói. Eu coloquei a foto do Roberto da Mata só porque eu não queria colocar uma foto aleatória, sei lá, do Super-Homem, né? O que é o herói? Por que é Carnavais, Malandros e Herói o nome do filme? Do filme não, do livro. Porque o herói é aquele que faz tudo certo. O herói é o oposto do malandro. O herói é aquele que segue a regra, segue a norma, segue o ordenamento, que é rígido, que é vigoroso. O herói é aquele que fica com raiva do malandro. Todo mundo conhece um herói. O herói é aquela pessoa que vê as pessoas descumprindo a regra e fala, putz, olha lá. Só tem malandro, todo mundo querendo passar a perna em todo mundo. O herói é aquele que se revolta para com a malandragem, né? Porque ele é tão rígido que ele enxerga o malandro como um transgressor total. Ele é tão rígido que ele não consegue negociar com a malandragem. Então, o herói é o indivíduo que olha para a regra e fala, ela tem que ser cumprida. E a gente, na sociedade brasileira, enxerga o herói como chato. O herói é chato. Olha que loucura. A pessoa que cumpre a regra no Brasil é chata. É chata. Ah, que saco. Quer fazer tudo certinho. Que inferno. A gente não gosta do herói. E isso é uma loucura.
É uma loucura. A gente não gosta de quem quer cumprir a regra, de quem quer fazer o correto, de que quem fazer o adequado. A gente não gosta daquele que é o indivíduo mais ortodoxo possível, mais estabelecido, mais concreto, né? Mais rígido possível. E isso é um processo que diz muito sobre nós, né? A gente tem uma sociedade que é uma sociedade que enxerga o malandro, o que não cumpre a regra como algo, eu sou malandro. E o herói, que é o que cumpre, é o otário. E isso, para o da Mata, é uma característica que vai nos formando. Porque, veja bem, ninguém aqui vai gostar, né, de ser falado que, pô, tu não tem nenhuma malandragem, tu é zero malandro. Isso era para ser motivo de orgulho. Só que no Brasil não é bem assim. Né? A gente não quer ser uma pessoa sem nenhuma malandragem. Claro que eu sou malandro, claro que eu tenho malandragem. E se eu falar pra você que você é uma pessoa rígida, ortodoxa, concreta, você fala, eu não sou zero rígido, eu sou flexível, pô. Super flexível. Porque a gente não enxerga dessa maneira, né? E aí a gente está enxergando um pouquinho do que o Damada fala, que é quem nós somos. Ele está dizendo que o brasileiro tem esse jeitinho, essa flexibilidade, essa malandragem, o que é bom e ruim. É bom porque, evidentemente, o malandro ele é muito mais flexível, ele se adapta muito melhor, ele está muito mais disposto a passar por mudanças, mas ele também é um indivíduo que vai ter um processo de não cumprimento da regra, então é muito mais difícil gerir e organizar a esse indivíduo. Tá? Uma outra coisa também é que ele vai falar do carnaval. Ele vai dizer que o Brasil é um país onde a regra pra gente é um negócio tão difícil, cumprir regra para o brasileiro é algo tão sofrido, que nós precisamos do carnaval. Leandro, eu não entendi. O da Mata vai dizer assim, cara, cumprir regras pro brasileiro é algo que dói. Cumprir regra quase que dói. A gente passa mal com a regra. E se regra é algo tão difícil para todos nós, naturalmente nós precisamos pensar maneiras de descumprir essas regras em algum momento, pelo menos. E aí ele vai dizer que existe o carnaval. O carnaval ele vai ser um momento onde as regras são temporariamente permissivas. No carnaval tudo pode. No carnaval você pode sair de chapolim no metrô, tá tudo bem. No carnaval tá autorizado você sair fantasiado no meio da rua. No carnaval tá autorizado você ficar embriagado e ninguém talvez vai te julgar. Essa foto aí do lado, por exemplo, é uma foto do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde um bloco de carnaval todos os anos entra no aeroporto Santos Dumont. Em qualquer outro dia do ano, se esse bloco entrasse lá, as pessoas seriam presas. Mas no carnaval pode. No carnaval tá autorizado. Porque ele vai dizer que nós precisamos de um momento. O brasileiro sofre tanto em cumprir regra que ele precisa de um momento onde tudo é permitido, onde tudo se pode, onde tudo seja viável. E por isso que ele fala que é carnavais, malandros e heróis, que é uma característica um pouco da sociedade e de quem nós somos como sociedade. Tranquilidade, belezinha. Um outro autor que a gente vai conversar na aula de hoje é a figura de Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro, eu botei ele já na piscina, com uma cervejinha na mão, porque é a cara de quem é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um dos maiores antropólogos da história brasileira, né? É uma figura que ajudou muito a gente a ter uma compreensão clara de quem é o brasileiro e do que é o Brasil. Darcy Ribeiro ele foi uma figura que ele foi, além de ele ser antropólogo, ele também era uma figura que era um político, né? Ele chegou a se tornar deputado, ele chegou a se tornar secretário de educação, ele chegou a se tornar uma pessoa relevante na política brasileira. E o Darcy Ribeiro é um cara que escreve esse livro que está aí na tela para vocês, que é um livro chamado O Povo Brasileiro. E, cara, esse é o livro, eu acho que eu nunca li um livro de alguém que amasse tanto o Brasil quanto Darcy Ribeiro amava o Brasil. Esse livro é uma ode ao povo brasileiro. E ode não vem de ódio, não. Ode vem de enaltecimento. Né? O Darcy Ribeiro enaltece o Brasil de uma forma e de uma maneira que é inacreditável. Esse é o livro, talvez, que se você ler, você sai do livro e fala assim, cara, o Brasil é muito foda. A gente é muito incrível. Né? Porque é um livro